Estão me ouvindo bem? Sim, tudo certinho. Muito bem. Então, dentro dessa proposta de falar um pouco nesse nosso simpósio sobre os cuidados, né? O cuidado de quem cuida, coube a mim falar um pouquinho a respeito, eu acho que essa trajetória que envolve o próprio acadêmico, né? Não só ali de medicina, que na verdade esses slides eles foram apresentados, uma maior parte deles dentro de um congresso em 2019, né? Então eu dei uma mexida neles. A gente está falando do estudante, né? O acadêmico dentro do meio universitário, né? E o indivíduo profissional da área de saúde. Eu acho que fica de uma forma mais ampla, assim, mas eu vou aqui reinventar um pouco essa palestra para poder ter essa conversa com vocês. Deixa eu ver só como... aqui. A respeito de conflito de interesses, eu não tenho nenhum, tá? Não sou vinculado a nenhum tipo de empresa, não tenho ganhos que envolvam qualquer tipo de tendência, né, ao que eu falo. Isso quando tem os congressos, né, a gente tem que falar se a gente é vinculado a algum tipo de ganhar fomentos, né, sejam eles oficiais, governamentais para pesquisa, seja quando a gente, por exemplo, né, dá palestras dentro do meio da indústria farmacêutica e ganha para isso. Né? Na verdade, eu só ganho o meu salário de professor da Unifase mesmo. Bom, vamos falar sobre resiliência. Resiliência. E tentar entender qual é a importância disso para a nossa saúde, para a nossa vida, né, para a nossa saúde mental. Se a gente for pensar, né, o que é o processo de entrar dentro de uma faculdade, né, como é que é esse sonho, né, eu acho que a gente não é muito bem preparado durante a nossa vida escolar para poder tomar determinadas decisões. Eu acho que ninguém prepara a gente para entender como é que é esse universo, seja ele um universo universitário, né, seja ele o que são os desafios, né, de você adquirir um conhecimento específico e técnico para você ter uma profissão, né, qual é, né, o nível de dificuldade que você vai encontrar, que você vai enfrentar, né, dentro dos anos de uma graduação. E aí vem, né, que há pouco tempo vocês passaram por isso, né, o tão temeroso vestibular, aquele medo, aquela incerteza se uma vaga ia te pertencer, né? Com certeza, se vocês nunca tinham tido ansiedades, eu acho que esse foi um primeiro momento de um confronto com essa sensação que não é nada agradável, né? Essa expectativa negativa, né? De você não saber se aquilo ali vem para você. Você fica num certo limbo ansioso, tentando compreender o que será do futuro. E você tem, né, grandes programas de vestibular, como, por exemplo, a USP, que chega a ter, né, uma relação candidato-vaga de 115 pessoas para uma vaga. Eu hoje cedo estava conversando com um funcionário lá do ambulatório escola da faculdade, e ele fez, né, recentemente um concurso para PM aqui do estado do Rio. E ele estava me dizendo que foram, assim, a relação candidato-vaga é muito maior do que essa, por exemplo. Me parece que na conta dele era algo do tipo 300 candidatos por vaga, né? Então, na vida, a gente vai enfrentar, né, seja nesse momento de entrar numa faculdade, seja no momento de você passar num concurso, né, você vai passar por situações que são muito difíceis, que são muito estressantes. Mas, em algum momento, né, fomos todos, né, já estamos aqui no ambiente universitário, agraciados com a nossa vaguinha, né, para poder estar dentro da faculdade e começar a seguir, a trilhar um determinado sonho. Alguns de nós, muitos de nós, tiveram que sair de casa, não todos. Mas essa jornada, né, às vezes de estar numa cidade diferente, ou às vezes estando na mesma cidade, mas tendo que enfrentar uma situação que é estar dentro de um campus, né, universitário, que é diferente, né? As regras ali funcionam de uma outra forma. Parece que você não está entrando, inclusive, num universo que é mais adulto, né? É um universo acadêmico, ele tem outras regras. Esse universo acadêmico,
ele dá medo, né? Como é que será, né? Eu venho de um percurso escolar e, de repente, eu estou dentro de um percurso universitário. Parece, às vezes, grande demais para algumas pessoas, né? Como se a gente vivesse dentro de uma cúpula, dentro da nossa família, e, de repente, essa cúpula ela né, fosse, de alguma forma, aberta, para que a gente pudesse, então, colocar, né, aí aqui pode ser até uma metáfora, né? Colocar os nossos pés numa estrada que vai, então, para caminhos mais longos, né? De alguma forma, a gente está tentando projetar o nosso futuro, a gente está tentando chegar em algum lugar. E esse algum lugar, ele tem, dentro da nossa vida, determinadas plaquinhas, determinados nortes, né? Determinados direcionamentos. E quando a gente escolhe uma profissão, a gente está tentando dar um direcionamento para esse nosso querer, né? Existe uma vontade, existe um desejo, e esse desejo ele precisa ser, de alguma forma, conduzido para que a gente consiga conquistar as nossas coisas. Já há algum tempo, né, essa tradição do trote, ela vem sendo desconstruída, né? Eu espero que a tradição do trote, daqui a algum tempo, seja um ritual, na verdade, muito mais assim simbólico do que o que se fazia, por exemplo, né, que levava indivíduos à morte ali por conta da perversidade de algumas pessoas. Mas é importante entender, né, que aqui também, né, será que vai ter trote ou não? Né, como é que vai ser esse ritual de entrada? Como é que vai ser a aceitação dos indivíduos que estão ali já dentro da universidade, a minha pessoa que está chegando? Novamente, essa palavra ansiedade, ela está aqui. Né? Entrar dentro desse universo gera um processo de uma sensação estranha. E aí, eis que começa a saga, né, de você conseguir chegar ao fim do curso. Essa saga passa por momentos extremamente delicados e difíceis. Né? Eu jamais me esqueci o dia que eu vi o ciclo de Krebs num quadro. Né? Na minha época não tinha projeção da forma como a gente tem hoje, né? Em televisores, em data show. Então, eu lembro do professor escrever no quadro a giz, né? Um quadro completamente, né? Com todos ali os percursos do ciclo de Krebs. E eu lembro, eu estou falando de uma experiência pessoal, mas para vocês, né, tentarem se identificar ou não com as coisas que eu estou dizendo dentro desse percurso, eu lembro do balde de água fria que eu tomei quando eu entrei dentro da faculdade. Né? Eu era um indivíduo idealista, eu achava que eu ia ser cientista, eu tinha um ideal de dentro do universo universitário, né, poder pesquisar, poder conhecer pesquisadores, poder, né, o pouco que eu conhecia de ciência, eu achava que ali eu ia ter, né, a oportunidade de lidar com grandes cientistas, de estar com grandes mentes, de indivíduos que iam fazer uma passagem de conhecimento de forma brilhante, né? Então que o meu apaixonamento ia se tornar uma coisa do tamanho do universo, e de repente eu vejo professores, alguns deles ali dentro da minha formação inicial, desmotivados, seguindo só aquela rotina de entrar em sala, né? Fazendo o que o Paulo Freire chamava de ensino bancário, né? Assim, de chega lá e deposita um determinado conhecimento para os estudantes, como quem vai num banco e deixa ali, né, um depósito de dinheiro, e sem nenhum comprometimento de continuar promovendo, né, esse regar de uma terra que poderia estar, né, bem adubada e fértil, dando frutos. E a minha sensação é que, né, de uma frustração enorme, tremenda, eles estavam assassinando o meu sonho profissional, demonstrando assim uma falta de interesse, de amor e de paixão pela forma como eles faziam. Eu, particularmente, tive um início de faculdade muito desgostoso, assim, né? Mas, né, assim, recheados, nós todos, né, dos nossos sonhos, nossos desejos, nossos ideais, né, de termos a nossa profissão, seguimos em frente. Seguimos em frente. Aqui esse slide mostra isso, né? Lemos como jamais em nenhum momento da vida fomos apresentados a tantos autores, tantos textos, né, tantas teorias. Na graduação, a curva de aprendizagem exponencial é algo fantástico, incrível. Para quem se permite o processo, para quem mergulha nesse processo, é algo assim extremamente enriquecedor. E eu acho que é importante, né, à medida que eu estou aqui colocando alguns pontos positivos e alguns pontos negativos desse processo, né, dessa trajetória,
é muito importante que a gente vá reaprendendo, se a gente está esbarrando em alguma questão que é mais difícil, que é mais dificultosa, que a gente vá reencontrando, né, essa forma da gente se apaixonar, esse amor que tem que nos mover, né, tem que existir um combustível. Então, é daí, né, que dentro das leituras, é óbvio que dentro de qualquer curso, a gente não vai gostar de tudo. Não tem como a gente ter o saber completo, ainda tem essa questão, mesmo gostando de tudo, né? Nós não somos como as inteligências artificiais que têm um saber absoluto, mas que não conseguem fazer a relação que nós conseguimos fazer com o nosso afeto. À medida onde a gente consegue agregar afeto a uma determinada área de conhecimento, é quando a gente vai, na verdade, né, criando uma nova direção, né, dentro do curso que a gente esteja fazendo, essa nova direção começa a ser, de novo, de alguma forma, um forte motivador, que faz com que a gente não desista. É preciso estar apaixonado. Isso eu acho que a vida exige paixão. A gente tem que ter a paixão pelos colegas, a paixão pelos nossos relacionamentos românticos, a paixão pela nossa profissão. Eu acho que é isso que faz com que a gente siga em frente. E dentro do processo que a gente vai conversar, e está conversando sobre resiliência, eu acho que o apaixonamento é um forte protetor, né? Diferentemente das sensações que a gente pode passar durante a trajetória de medo, de angústia, de desesperança, né? De falta de certeza, de falta de conseguir ver lá na frente algum norte para a gente poder seguir. Tem que ter algum direcionamento. Né? Tem uma frase que está no livro de Alice no País das Maravilhas, né? Acho que a Alice pergunta para algum personagem, não sei se para o coelho, né? Para onde que essa estrada leva? E ele pergunta assim, você quer ir para onde? Ela fala, não sei para onde eu quero ir. E aí ele responde, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer direção serve, né? No sentido de que, se você não sabe para onde você está indo, né? Como é que você vai seguir em frente? Então, é importante que vocês tenham esse direcionamento. Algum foco, mesmo que esse foco mude constantemente ou eventualmente. É importante que algum direcionamento se faça e que a perda da paixão, o desinteresse, quando houver, que isso te crie, né, um movimento de buscar de novo, novamente, um objeto para amar, né? Nessa metáfora que eu estou colocando, que é a nossa formação técnica. Aqui, de novo, num contraponto, eu acho que quando a gente esbarra com as pessoas que não estão apaixonadas pelo que fazem, cria um grande problema. Então, as aulas muito longas, muitas vezes pouco didáticas, né, aquela vontade que a gente tem de não estar ali, uma vontade de desaparecer. Né? Tem um autor muito bom chamado David Le Breton, que tem um livro chamado Desaparecer de Si. É um excelente livro para vocês lerem, compreenderem quando surge essa sensação, esse sentimento de querer desaparecer, de querer sumir, ou coisas mais graves. Mas o curso segue. Né? Provas, por exemplo, ali sou eu, não sei se vocês estão vendo o sujeito que está apontando para o dedo, assim, ainda com cabelo na época, né? Isso aí deve ser meados de 2003, 2004, né? Ali dentro do anatômico, né, da Faculdade de Medicina da UF, estudando junto com os meus colegas, meus nobres colegas, também ali cheios de amor, de paixão, né? Todos dando forças uns aos outros, mas também dentro daquele sistema, eu acho que hoje, não sei exatamente como funciona aqui, né, na nossa universidade, mas eu lembro, né, de como era perverso o sistema de ensino, né, como era através do medo, como era através de um sistema de provas que não acolhia, mas era um sistema de provas que punia, na verdade, né, o estudante, e aquilo ia gerando aquela sensação estranha, mas a gente ia seguindo em frente, ia seguindo em frente. E chegando, né, dentro da área de saúde, principalmente, dependendo de onde você está, dentro do curso, você começa a esbarrar com certas questões filosóficas. Certas questões que talvez numa vida em outros caminhos profissionais você não vá participar, você não vá ser testemunha com tanta frequência. Essa relação de vida e morte, né, o confronto com a impermanência, e a impermanência é uma regra da vida. Não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas quando você olha para uma flor, você olha para a beleza daquela flor, aquela flor é uma representação de impermanência, porque daqui a alguns dias aquela flor vai estar murcha, vai estar apodrecendo, vai estar mal cheirosa, né? Então a beleza acaba, o dinheiro acaba,
né, o tempo nos leva a esse declínio, né, da impermanência, de perdermos tudo que existe às nossas voltas, o que dá um senso de urgência. Se eu vou perder, eu preciso aproveitar. Se o tempo é escasso, se o tempo é curto, se uma vida, né, que tem aí em sua média, numa vida longeva de 80 anos, ela passa muito rápido, eu preciso estar atento o tempo inteiro a todos os estímulos, a tudo que está acontecendo. Eu quero degustar a vida em todos os seus segundos, em todos os seus momentos, porque eu não vou deixar passar nenhum segundo dessa vida. Eu não vou ser uma pessoa infeliz, eu não vou ser uma pessoa desgostosa, para uma vida que é tão curta. Como é que eu posso, né, dentro do meu ponto de vista, deixar de aproveitar mesmo os momentos estranhos, né? Mas o confronto de vida e morte é algo muito complicado dentro, né, do que é a rotina e a obrigatoriedade de ação dos cursos da área de saúde. É muito difícil a primeira vez que vocês tiverem que lidar com um paciente sob responsabilidade de vocês, que depende de decisões, que depende de intervenções que muitas vezes tecnicamente não vão ser possíveis de serem feitas, ou que aquele tempo de vida vai ter se extinguido, porque nós temos um relógio que ele tem um momento onde ele acaba, e não importa a intervenção técnica científica que se faça, aquela vida se extingue, mas nós somos treinados para não admitirmos isso. Nós somos treinados para tentar, até o último segundo, o último momento, com todos os nossos recursos, inclusive afetivos, a mantermos a vida, né, como sendo uma entidade soberana e possível e eterna, como se a gente tivesse esse poder, né, de eternizar as pessoas aos quais nós vamos fornecer algum tipo de cuidado, né? E, na verdade, esse é um limite muito difícil, é um aprendizado muito difícil durante o nosso curso, né, que a doença vai acontecer, né, a morte ela vai acontecer, independentemente das nossas ações, das nossas atitudes ou do nosso melhor treinamento. Isso é um aprendizado muito duro, é um aprendizado necessário. Eu preciso falar sobre isso também. Na nossa vida de estudantes, a gente acabou de ter uma aula sobre sono. Os estudos mostram que os acadêmicos da área de saúde têm um dos piores padrões de sono comparativamente com outras áreas de estudo, né? Então, dentro dessa vida teórica e prática, né, o estudo teórico e prático, os estágios, os estudos avançando às madrugadas, os finais de semana, né, as pressões que o meio universitário nos cria e as poucas horas de sono nos deteriorando cada vez mais o nosso processo cognitivo. Nós tínhamos que dormir 7 horas de sono, pelo menos, minimamente, para a gente ter um registro de memória funcional. Qual de nós, né, durante esse processo, durante todas as obrigações que nos são colocadas, conseguem manter as 7, pelo menos, horas preciosas de sono, né? E quando conseguimos, será que esse sono é de qualidade? Então, essa aula que vocês tiveram agora foi fundamental. É importante repensar os padrões de sono, as medidas, né, de higiene do sono, porque isso está intrínseco ali, é uma boa qualidade, inclusive cognitiva, para a vida acadêmica de vocês. E aí, né, em muitos dos cursos da área de saúde, a gente chega no internato, né, ou nos últimos anos dos estágios, e é o momento da dificuldade, né, é ali o que antecede também a formatura e antecede uma escolha de um outro caminho. A gente, no pré-vestibular, a gente tem que escolher, né, o que antecede ali o momento do vestibular, né, tem que escolher uma profissão. Mas a gente vai descobrir, durante o caminho da jornada acadêmica, que não basta a profissão. Hoje em dia, a gente precisa, para sobreviver no nosso meio, né, no mundo capitalista, nesse mundo que exige cada vez mais uma formação ultra especializada, vocês precisam ter uma especialidade. E aí gera-se uma nova ansiedade, porque escolhas, né? A gente pensa que escolhas são permanentes. Aqui eu preciso quebrar isso também dentro do universo interno de vocês. Mesmo uma especialidade que vocês escolham na rotina, né, de cada profissão que vocês tenham, a todo momento, né, a cada piscar de olhos, eu gosto muito dessa expressão, vocês podem mudar de ideia, vocês podem desistir daquele processo que vocês estão tendo profissional, né, ou dentro, né, da formação, ou mesmo dentro de uma especialidade. É claro que isso entra naquele ponto que eu falei agora há pouco, que a vida é muito curta. Nesse senso de urgência, a gente também fica com um certo incômodo que eu preciso escolher logo. Eu preciso
escolher para poder colher os frutos disso, né? Muitos, inclusive, de vocês, à medida onde terminarem a graduação, terão que pagar essa graduação, né, nos sistemas onde vocês estão sendo financiados para estarem dentro do ambiente universitário. Então, existe um senso de urgência de formar e trabalhar, formar e receber um dinheiro para autossustento, para sobrevivência. Muitos de vocês, quando ganharem esse sustento, já têm uma dívida ou de gratidão ou de necessidade de sustentar outras pessoas, de sustentar pais, mães, irmãos, avós. É muito rígido, né? Ter que pensar que, infelizmente, a maioria é muito, muito difícil, né? Ter que pensar nessa rigidez de que eu tenho que formar e tenho que trabalhar para poder sobreviver. Então, esse momento da formatura, e aí eu falo, né? Eu lido muito com quem está prestes a se formar, porque fazem estágio comigo lá na universidade. Eu vejo o estado de ansiedade que essas coisas todas geram. A formatura em si, o processo de escolha das especialidades, a necessidade urgente de se trabalhar e a dúvida de se vai ter emprego, né? Há alguns anos atrás, era muito mais fácil em todas as áreas de saúde se conseguir um emprego. Hoje em dia, não mais é, né? Eu acho que, comparativamente com outras áreas do conhecimento, todas as áreas de saúde ainda trazem uma oportunidade profissional com, né, retorno financeiro melhor, mas não é mais o que a gente via 1, 2 décadas atrás, né? Então, até nisso, a gente vem vivendo e vivenciando uma certa diversidade no meio profissional. As provas de residência, esse novo vestibular, né, e frente a um momento onde cada vez mais, né, nós temos cursos universitários de forma crescente, aparecendo, acontecendo, né, sendo instalados, e não temos, na mesma proporção, vagas de residência para poder captar, né, todas as pessoas que se formam. Então, você cria de novo aquela relação candidato-vaga que é muito estreita, é muito curta, né? Ela acaba sendo muito constricta e que gera um estado de ansiedade onde nós sabemos que todos que se formam, de todos que se formam, nem todos estarão dentro das vagas de residência nesse primeiro momento. Daí existem outras formas, isso aqui é uma outra conversa para a gente ter no outro momento, né? Quais são as formas de especialização que existem, que não é só a residência. Então, é a residência, é uma pós-graduação, lato sensu, são as especializações estrito sensu, como um mestrado e doutorado para quem vai para a vida acadêmica. Então, é preciso entender, né, para onde ir, o que fazer, com que propósito eu estou fazendo esse processo de especialização dentro da minha área de conhecimento e o que isso vai gerar para mim, né? Eu preciso, de forma muito inteligente, entender, né, que esse caminho ele está muito bem estabelecido para que depois eu não sofra por ter escolhido um caminho errado e ter perdido esse tempo que é tão precioso, que é tão difícil. A residência em si, na maioria dos serviços, e esse nome é muito interessante, né? Residência é aquele que reside, que mora em, né? Os serviços de residência são serviços muito perversos. Primeiro, na sua carga horária. Se a gente pensar que em torno de 60 horas semanais. 60 horas semanais com uma remuneração que ela é baixa, se a gente for pensar proporcionalmente à quantidade de horas que se trabalha. Então, muitos, além das 60 horas semanais, vão estar dando plantão. Vão ter que trabalhar, além dessas 60 horas semanais, e vocês sabem muito bem que o indivíduo, por exemplo, que tenha, né, um emprego de carteira assinada, ele trabalha no máximo 40 horas semanais. E o nosso sistema perverso de ensino da área de saúde cria as residências com 60 horas semanais, extrapolando, inclusive, uma rotina de trabalho que, né, oficialmente você teria já como profissional. Mas você pode pensar assim, mas, Thiago, vai ser, né, um lugar que vai me acolher, morarei ali dentro para poder me tornar um especialista? Não, na verdade, ali a figura que eu botei até é do zumbi, né, mas é o escravo, né, é um indivíduo que, através de um estágio em serviço, muitas vezes sem uma assessoria, sem preceptores adequados, sem aulas teóricas que capacitem aquele indivíduo, é cada um por si. São serviços, na verdade, que, de uma forma muito inteligente, do ponto de vista de mercado, eles estão tendo profissionais que estão tocando as filas, estão trabalhando, estão atendendo por uma baixíssima remuneração. Então, você cria dentro dos hospitais sistemas onde você coloca residentes,
não faz, né, essa assessoria que deveriam se, né, criar, até porque não tem professores habilitados suficientes para estarem ali e dispostos a isso, né? Então, olha, eu estou dando para vocês assim uma desmotivação, né, dando uma sensação estranha, mas na verdade para a gente pensar que se é disso, se é dessa forma, se é assim, a gente tem que aí, né, nesse contraponto da resiliência que a gente vai conversar já já, eu preciso acatar, né, que é dessa forma, eu tenho que não sofrer, já que é assim, a trajetória é dentro desse sistema, e o que eu posso aproveitar, né, dentro disso para eu ter uma vivência plena, para eu conseguir aprender, para conseguir ter uma boa formação. Então, é uma coisa meio, né, um dilema, né, um enigma. O que eu faço se é de uma forma, né, dentro de um sistema perverso, como eu vou me comportar ali dentro? Né? Eu tenho que ser uma pessoa, de novo, resiliente, eu tenho que ser uma pessoa forte, eu tenho que ser uma pessoa com bons conceitos internos, com boas estratégias de vida, para eu conseguir sobreviver a isso sem eu adoecer, sem eu desistir, sem me fazerem desistir. Então, essa conversa tem a ver com colocar alguns elementos em vocês que são esses elementos fortalecedores da resiliência. Vocês, super fortes, vão passar por isso de letra, sem que esse, né, ambiente inóspito seja um gerador de um processo adoecedor. Aqui, falando especificamente, né, da medicina, e aí me perdoem quem, né, não for dessa área de conhecimento específico, volto a dizer que eu estou, né, utilizando uma palestra que tinha uma especificidade assim, de intenção, mas eu estou falando aqui de forma generalizável a todos. Né? Olha que interessante isso. 50% dos trabalhadores no Brasil, vamos colocar assim, porque esse é um dado do IBGE, vivem com menos de um salário mínimo. Então, se a gente for pensar que metade do nosso país vive o mês inteiro tendo que alimentar, né, a família com R$ 1.300, e pensando que quem recebe mais do que R$ 5.000 está entre os 10% dos indivíduos na pirâmide, né, mais ricos do Brasil, são dados ali do IBGE de 2017, 2018, né? E pensando que um médico que trabalhe 40 horas semanais, depois já de formado, com uma especialidade e tudo, que ele vai ter uma remuneração em torno de R$ 12.000, na verdade, assim, ultrapassar esse processo todo te coloca, né, numa posição de uma profissão que é uma profissão bem remunerada. Quando eu falo, então, do norte, quando você olha lá para frente, você tem que pensar assim, tá, é difícil, mas eu estarei, né, muito mais do que 50% da população estando bem remunerado, e estarei numa posição de estar entre os 10% mais ricos. Eu estava vindo para cá para dar essa palestra para vocês, estava vendo que a fortuna do Elon Musk, ele recebe, tipo, por dia, o equivalente a 20 loterias da Mega Sena. Assim, não dá para comparar com esse nível dos indivíduos mais ricos. A gente está falando, na verdade, das pessoas que, né, comparativamente ali, vejam que a maioria das pessoas hoje não ganham R$ 12.000. Esse é o ponto, tá? Então, é para mostrar para vocês que vale a pena olhar lá na frente. Agora, aqui, preço hoje, dentro do nosso sistema, é a atuação. Porque aí você teve uma formação que foi difícil, foi muito complicada, né? Teve todos os complicadores ali que existem dentro do ambiente universitário, para cair num ambiente profissional que também é inóspito. Então, são hospitais que são lotados e sucateados, é uma vida, assim, né? Eu estou dando aqui um print que, na verdade, é contemporâneo a 2019, de quando eu fiz essa palestra, né? Que é um telefone de um indivíduo que sou eu, né? No momento ali, um print, né, de como é a demanda. Então, olha a demanda, né? Está lá um paciente, o que você pode me orientar? O outro, você atende Unimed? O outro, bom dia, quero saber o valor de consulta. O outro, existe horário essa semana? O outro, quero marcar uma consulta. O outro, como é que eu faço para marcar consulta? O outro está FNP ali porque é um aluno. Tomei um Rivotril da Luísa, mas agora eu estou igual um zumbi aqui. Aí vem questões assim que você tem que assessorar. Existe uma demanda para o trabalho, mas que você tem que responder a todos. E aí o WhatsApp é uma questão hoje. Vocês já vivem isso. Imaginem um ambiente profissional no momento, né, onde vocês vão ser demandados por tudo e por todos. E em que momento, né, do dia, se você está estudando, trabalhando, dando aula e tal. Então, as ansiedades, as dificuldades de você gerir isso tudo.
coloco aqui, né, a necessidade que vocês precisam ter, quando vocês, agora já, não é só para quando vocês estiverem formados, vocês precisam frequentar congressos, simpósios, palestras como essa que vocês estão vendo, né? Os congressos, eles são locais, eles são estaduais, eles são nacionais, eles são internacionais, vocês precisam participar dessa instância toda de formação. Mas você chega numa instância dessa de formação, tá ali, por exemplo, né, o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP. Você vê as pessoas todas impacientes, em filas, andando para um lado para o outro, como se fossem, sabe, formigas, assim, ansiosas, sem saber aonde ir, onde entrar, o que assistir. Parece que todos estão contaminados com o bicho da ansiedade. É uma coisa muito complicada. É assustador pensar que no vestibular a gente estava ansioso, que na faculdade a gente fica ansioso o tempo inteiro, que a gente forma para fazer uma residência a gente fica ansioso. Então a gente vai trabalhar, a gente fica ansioso. Caramba, não era para isso. Era para a gente ser feliz, era para a gente estar bem, era para a gente passar pelo percurso, sabe, com um sorriso no rosto, com uma sensação de satisfação, de realização. Então, né, se a trajetória da maioria das pessoas a gente consegue entender que vai ser adoecedora de alguma forma, o que a gente pode fazer para colocar um contraponto nisso e passar por essa mesma trajetória, porque o caminho é o mesmo. Não tem como fazer um caminho absurdamente distinto, mas o personagem que passa por isso, né, o indivíduo, se a forma dele fazer a leitura, né, se a forma dele interpretar isso e reagir ao mundo externo for diferente, pode ser que não precise ser tão adoecedor, tão sofredor dessa forma. Porque olha esses estudos. Você pega esse pesquisador, que eu acho ele fantástico, que sou eu mesmo ali, né, o professor Tiago Coronato, quando eu fiz meu mestrado, isso foi um dos brincadeiras à parte, assim, foi um dos estudos que a gente fez. Entre os acadêmicos de medicina, 20% deles entram em depressão, 10% dos acadêmicos de medicina têm ideação suicida, vontade de morrer, 56% têm ansiedade patológica e 40% sofrem de insônia. Mais uma relação, de novo, com a aula da professora Eliane. Olha isso, uma estatística aí de 2018 para vocês, né? Um outro artigo aqui de um outro pesquisador, ele achou entre os residentes, né, aquela etapa seguinte, eu estou falando primeiro da etapa, né, dentro da academia, agora a etapa da formação de especialista, que entre 20% a 40% dos residentes estão em depressão. Aqui um outro artigo, né, feito lá em São Paulo, os médicos, né, 2% dos médicos cometem suicídio, mas é o suicídio efetivo, 2% dos médicos se matam. 2 em cada 100 dos médicos se matam. Essa estatística é muito grave. Ela é muito grave. O caminho profissional não pode ser o processo que leve a esses disparos da doença mental. A profissão, como família, profissão, hobby, essas coisas precisam ser sustentadores. Tem que ser o processo positivo. Você tem que acordar de manhã motivado para poder trabalhar e não adoecendo e deprimindo e tendo vontade de morrer, né? Olha o que o Darwin fala, Charles Darwin fala para a gente o seguinte: as espécies que sobrevivem não são as mais fortes, nem as mais inteligentes, e sim aquelas que se adaptam melhor às mudanças. Olha o segredo que esse sujeito está dizendo para a gente dentro dos estudos da biologia. A adaptação é a chave. Se eu me adapto àquele meio, se eu me adapto àquele sistema, se eu me adapto a como a trajetória tem que ser, eu sobrevivo. Quem não se adapta é eliminado pelo sistema da própria, né, biologia, ali, da questão da sobrevivência ao meio, né? Adaptação, guardem isso, adaptação. Tá? Olha essa outra, isso aqui é um documento, né, do Conselho de Medicina de São Paulo sobre a mortalidade dos médicos nas últimas décadas. E isso aqui eu extrapolo para toda a área de saúde, porque a gente vive uma realidade dentro dos ambientes de cuidado, os hospitais, né, os CAPs na área de saúde, os postos de saúde, a gente está falando do mesmo ambiente, as mesmas pressões. Médicos homens vivem, em média, 3 anos a menos do que a população geral. A população geral morre em torno de 72, médicos homens morrem em torno de 69.
Olha essa estatística, que coisa bizarra. Mulheres médicas vivem, em média, 20 anos a menos. Não é possível que as mulheres morram em torno de 59, quando a população geral vai até 79. O que as nossas profissões estão fazendo? Elas não podem ser responsáveis pela nossa morte. Elas têm que ser responsáveis por uma vida plena e feliz. Eu preciso colocar na cabeça de vocês, nesse momento, essa mudança de paradigma. Se nesse momento vocês estão na formação, a ansiedade já está consumindo vocês, a perspectiva está errada. Vocês precisam se adaptar melhor ao processo, ter a resiliência necessária para sobreviver. Ou vocês já estão diminuindo nesse momento a expectativa de vida. Porque quando a gente fala de expectativa de vida, é essa construção de uma vida inteira num processo inflamado. O cérebro inflama quando a gente não está bem. E uma vida inteira de um processo inflamatório leva a um processo neurodegenerativo. Nossos órgãos não ficam bem. Nosso cérebro, central de comando, ela não fica bem. Vou repetir. As espécies que sobrevivem não são as mais fortes, nem as mais inteligentes, e sim aquelas que se adaptam melhor às mudanças. O que é o conceito de resiliência na física? Resiliência é a capacidade de um material retornar à sua propriedade inicial, após a interrupção de uma força externa. O que é resiliência para a gente, seres humanos, né, em saúde mental? Capacidade de o indivíduo lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas. Eu falo para os meus pacientes, estou te dando aqui o meu antidepressivo e tal, para que eu estou fazendo isso? Vai fazer terapia? Para que a mola interna que suporta as porradas da vida faça com que você aguente essa pressão e aquilo ali volte e você não quebre, e você não se machuque. Você aumenta, né, esse processo do amortecedor interno. Resiliência é o nosso amortecedor interno. Então, resiliência, adaptar-se sem sofrimento. Adaptação, é olhar... Quem é resiliente não é a pessoa que ignora a realidade. Ele sabe que a realidade é crua daquela forma, ela é difícil, mas ele vai se adaptando e não vai sofrendo tanto. Esse aqui é o processo, tá? Esse autor daqui, ele fala o seguinte: uma pessoa resiliente tem saúde e consegue sucesso em sua vida, podendo também ser alguém influente e gerar, por meio de suas competências e habilidades, novos indivíduos resilientes. Se eu espero que vocês aprendam algo comigo durante qualquer contato que vocês tenham, é o meu processo interno de resiliência. De certa forma, é um aprendizado, né, de sempre, da vida, da minha trajetória, talvez da minha genética, talvez de outras questões, mas é algo que eu trabalho, é algo que eu exercito, é algo que eu reflito e mudo as minhas posturas, é algo que eu faço muita terapia para poder ter o processo de resiliência acontecendo e não se desfazendo, né? Então, aprendam com as pessoas resilientes, e quem já é resiliente precisa contaminar as pessoas que estão à volta para eles também se tornarem pessoas resilientes. E à medida que os resilientes se adaptam e não têm tanto sofrimento, são saudáveis e felizes. Quem não tem resiliência, quem não se adapta, né, fica só com o sofrimento, acaba adoecendo, né, de forma mais estatisticamente relevante, e aí isso acaba gerando o processo dos transtornos mentais. Não de todos, mas de uma parte deles. E aí, assim, eu gosto sempre de botar isso em algumas aulas que eu dou. Alguns de vocês talvez já tenham visto essa sequência de slides, né? Se a gente for pensar no mecanismo evolutivo, se a gente pensar nos homens e mulheres das cavernas, se a gente pensar que existia um predador e que esse predador nos gerava um processo de sobrevivência da reação de luta e fuga, e que a gente, né, tem no nosso mecanismo assim de onde todos os seres vivos, né, desde talvez do primeiro coacervado até o ser vivo mais complexo, que talvez sejamos nós, nesse planeta pelo menos, esse processo de evolução fez com que os indivíduos mais adaptados e os indivíduos que tivessem uma boa reação de sobrevivência, de luta e fuga, sobrevivessem, né? Você tem um predador, você tem um instinto que é neurológico, determinadas áreas do cérebro nos fazem poder sobreviver. Quem é mais adaptado e sobrevive, consegue fugir bem ou lutar de forma adequada, é o indivíduo que consegue estar, né, indo à frente, mas a gente cai no problema do gatilho do medo, voltando, né, no processo da ansiedade.
O gatilho do medo, que vai nos gerar sensações como taquicardia, aumento de pressão, a ansiedade em si, vem de uma área do cérebro que é a amígdala cerebral. Tem toda uma circuitaria ali no entorno, que essa circuitaria ela funciona tendo a amígdala como se fosse, né? Estou botando aqui um comparativo, aquele alarme do carro. Já viram aquele carro que toca porque alguém passou e encostou, porque passou um vento, ou porque estourou um fogo de artifício, e aquele alarme tão sensível começa a tocar, mesmo que o carro não esteja sendo arrombado? A amígdala cerebral de algumas pessoas funciona como esse alarme do carro que toca a qualquer momento e que gera uma onda de ansiedade, ansiedade essa, inclusive, que pode chegar num nível tão extraordinário que gera uma sensação, inclusive, de morte iminente, que é o transtorno do pânico, né? Então, a amígdala cerebral está ali para tal qual um carro que tem um sistema de alarme hipersensível. Então, nesse modelo que eu estou chamando de biopsicossocial, que é a forma como a gente estuda hoje todos os adoecimentos ou os processos de adoecimento dentro de saúde mental e psiquiatria, você tem um forte estressor, você tem tendências que podem ser genéticas numa parte ou apreendidas durante a vida por outro, mas você tem os gatilhos epigenéticos que podem despertar processos de adoecimento, como, por exemplo, a depressão, o pânico, o transtorno obsessivo-compulsivo, surtos psicóticos, a própria esquizofrenia, como um exemplo de doença, naqueles indivíduos geneticamente predispostos. Então, olha essa questão toda. Se você enxerga tudo como sendo um forte estressor, como sendo um predador, você, dentro da sua leitura de mundo, está despertando nos gatilhos epigenéticos processos de adoecimentos que pessoas mais resilientes não desencadeiam, não apertam esse gatilho, porque elas não olham para todas as coisas como se fossem predadores. E isso é um aprendizado. E nessa história de nível de estresse, se eu tenho um predador gerando um nível de estresse naquela escalinha que eu botei ali, se eu tenho vários predadores gerando um nível mais violento de estresse, quais são os estresses hoje, que não é lá o tigre dente de sabre, né, ou um outro predador qualquer da época das cavernas? O que a gente tem? Quem é o predador? No ambiente universitário, são vários. São as provas, é a expectativa pela residência, é a mensalidade da faculdade, são as notas, é o maldito do CR que vai determinar se você vai conseguir um estágio ou não, ou se você vai ter que ficar com um estágio ruim ou com um preceptor que ninguém gosta, né? É conseguir os estágios em si, né? O padrão de sono que está comprometido em todo mundo, gerando um nível de estresse para nós, indivíduos da área de saúde, que aqui estamos conversando e que vai nos levar ao processo de adoecimento. Como é que eu desligo isso? É claro, vocês estão falando com um psiquiatra, né? Aqui, eu amo essa linha do tempo, porque, na verdade, deu muito trabalho de eu criar essa linha de tempo num certo momento, numa palestra, mas é só para mostrar, assim, que medicamentos foram sendo inventados, né, e que os medicamentos podem ser utilizados para poder diminuir esse processo. Ok. Mas, na verdade, a adaptação não tem a ver muito com remédio. A adaptação tem mais a ver com terapia. Façam todos terapia. Se não estão fazendo terapia, amanhã agendem, encontrem um bom psicólogo, uma boa psicóloga, ou se vocês tiverem uma trajetória parecida com a minha, só quando eu me formei e ganhei meu primeiro salário que eu pude pagar minha primeira terapia. Mas aí, se vocês tiverem a chance de começar a fazer terapia, a terapia é um dos ambientes controlados para aprender esse negócio aqui que eu estou falando da adaptação ao sofrimento. E aí, eu vou colocar aqui 5 pontos para a gente conversar, para falar sobre essa questão de resiliência. Então, primeiro, resiliência e as gerações. Olha que interessante isso. A gente tem nomes para cada geração, né, nascida, né? Então, por exemplo, lá, quem nasceu entre 1920 e 1940 são chamados de veteranos, né? Os baby bloomers nasceram entre 41 e 60. Aí vem a geração X, Y, eu sou da geração Y, nasci em 81. Geração Z, geração alfa, os nascidos ali em 2010, né, a partir, mais ou menos, né? São faixas assim de estudos pela sociologia, mas os estudos mostram, tá ali 2 estudos citados ali embaixo, os autores principais, que as gerações mais antigas eram mais resilientes naturalmente do que as gerações mais recentes. Como explicar isso? Sociologicamente, mistério. Aí vários autores tentam falar sobre isso. Bom, chamam, inclusive, as gerações mais modernas de gerações floco de neve
ou geração nem-nem. O que significa geração floco de neve? Que derreteriam com pressões mínimas, diferentemente das gerações mais antigas, que elas, você joga pressão, joga o calor, elas não derretiam. Eram indivíduos mais endurecidos, vamos dizer assim. E o que eles estão chamando de geração nem-nem é porque muitas pessoas dessa nova geração estão naquele processo que não querem nem uma coisa nem outra, não sabem para onde vão, não sabem o norte, ficam perdidos. Terapia é muito importante para achar esse norte, né? Então, não tolerar a frustração, não querem responsabilidades, tem essa baixa resiliência, tem algo geracional aí acontecendo no avançar, né, do nascimento das pessoas. Então, uma dica, aprender com os mais velhos. A gente tem que sentar com os nossos avós, bisavós, tios, tentar entender, pergunta para eles, por quê, como? Como é que você conseguiu passar, né, pelo seu tempo, pelos seus problemas, como é que você... Qual foi o segredo? A gente precisa beber da fonte desses indivíduos. Os orientais têm isso, né? Eles acho que valorizam muito mais os indivíduos mais velhos. E eu adoro assim, toda a filosofia e tradição oriental. Né? Gosto muito da ideia de toda vez que eu faço um aniversário, perceber-me mais velho me faz me deixar, de alguma forma, um pouco mais feliz, porque eu estou me aproximando, né? Do indivíduo que tem mais conhecimento, mais vivência, mais experiência, menos medos, mais certezas. É interessante o processo de envelhecimento. Bom, mas vamos conversar com os mais velhos. E aí a gente vai para uma outra ponta daquela minha estrela, resiliência e genética. O que os estudos estão mostrando? Que existem marcadores genéticos onde algumas pessoas são geneticamente mais resilientes do que outras. Então não é só uma questão de geração, não é só uma questão de aprendizagem. Não seria, talvez, aqui um ponto, né? Será que a terapia consegue fortalecer os indivíduos geneticamente menos resilientes? Talvez. Talvez a gente consiga moldar esse indivíduo, né? Mas é interessante entender que resiliência também tem a ver com genética. O fato de que eu, naturalmente, me percebo mais resiliente do que outras pessoas que eu conheço, talvez envolva uma genética para tal. Então, dica, né? Na vigência de transtornos mentais genéticos, se eu sou um indivíduo que, de alguma forma, me sinto mais ansioso, né, tenho tendências depressivas, que eu olho para a minha genética, você tem que olhar para as outras gerações. Pai, mãe, irmãos, tios, avós. Será que eu venho de uma linhagem mais ansiosa, mais depressiva, menos resiliente? Eu posso ter intervenções técnicas do ponto de vista, seja a medicação, ali os psicofármacos, seja intervenções mais específicas da psicologia, para ajudar esse indivíduo que geneticamente vai ser mais frágil e ele pode ser fortalecido. O que está ali entre 4 a 6 semanas é só um lembrete, né? Não existe nenhum remédio que provoque isso rapidamente, um processo de melhora. Uma depressão ou uma ansiedade, minimamente, precisa de 4 a 6 semanas para começar a melhorar, só para vocês saberem a respeito disso. Resiliência e personalidade. A gente sabe também dos nossos estudos, olhar para a literatura é uma coisa muito bonita, né? Quando a gente é apaixonado por estudar, dá tesão essas coisas. Você começa a ler, começa a entender, encontrar informações, né? O seu conhecimento começa a se expandir, as correlações que a gente faz, eu espero estar passando para vocês também esse apaixonamento, né? Nós temos subgrupos de especialidades. Então, o que a gente vai chamar em psiquiatria de cluster A, B e C. Dentro desses clusters, a gente tem, ou grupos, a gente tem padrões de personalidades distintos, mas também, né, o que a literatura nos mostra ali? A manifestação dos transtornos da personalidade perpassam por vulnerabilidades da resiliência. Então, existem personalidades que vão ser menos resilientes do que outras. 2 exemplos ali, aí tem que olhar o estudo para vocês entenderem as características. O indivíduo com a personalidade do tipo borderline, que são indivíduos que têm uma relação afetiva mais dificultosa, que não vou explicar muito aqui, vale a pena ler sobre isso. E os antissociais é o sinônimo dos psicopatas, né? Eu não estou igualando o borderline com o antissocial, estou dizendo que esses 2 padrões, eles são menos resilientes, tá? Bom, e aí vem, né, para quem tem um padrão de personalidade patológico, e que dentro da sua personalidade encontre que existe uma falha na resiliência, a dica é terapia. Um exemplo, para quem tem personalidade do tipo borderline, os estudos falam de pelo menos 10 anos de psicoterapia contínua e intensa,
para você conseguir melhorar daqueles processos adoecedores, daquele eixo de personalidade. Então, tá ali, o que eu botei? Tratar a parte borderline que existe em cada um de nós. Por que eu botei isso? É só um lembrete, assim, né? Porque eu dou sempre essa imagem metafórica para explicar os borderlines. Todos nós temos um buraco aqui dentro. A gente tenta preencher esse buraco com uma série de coisas. Com o namoro, com as amizades, com a profissão, né? Vocês estão estudando, com hobbies, com, enfim, um esporte, a gente vai preenchendo. Só que esse buraco, vocês vão admitir que esse buraco, ele de vez em quando esvazia de novo, você tem que preencher com outra coisa, aí preenche com comida, aí preenche com ir num show, e aquele buraco volta, uma certa angústia, desesperança, uma incerteza, tem um negócio aqui que falta. Tem um livrinho muito bom que chama A Parte que Falta. Tem uma palestra que eu dou que fala desse livrinho também, que ela é muito boa. Assim. Leiam um livrinho, A Parte que Falta, fica aí como dever de casa para vocês. Mas, no dia a dia, as pessoas elas vão preenchendo esse buraco, né? Então, a metáfora que eu falo com o indivíduo, né, da estrutura borderline é que o borderline ele não tem um buraco, ele tem um buraco negro, onde as coisas não conseguem preencher essa sensação de vazio, e aí essa sensação de vazio ela é insuportável. E aí vem, né, uma série de questões que envolvem a patologia em si do borderline, mas todos nós temos essa falta, né, a parte que falta, o buraco que a gente vai tentando preencher, e a terapia tenta ajudar. Por que a gente tem a sensação de que não preenche, ou que as coisas não encaixam, né, ou que preenche e some rapidamente a sensação do bem-estar que aquilo ali devia provocar na gente. Resiliência e tecnologia. Se a gente for olhar na história também, eu acho que a nossa tecnologia moderna está nos deixando menos resilientes. Para você, antigamente, fazer uma ligação de telefone, você tinha que ligar, tinha uma rodinha assim que se girava, você ligava para uma central telefônica, falava com uma telefonista, que falava com uma central de um outro lugar, do outro lugar, ia conectando central a central até você chegar no indivíduo que você estava tentando fazer uma conexão, né? E aí, desde a gente perder a rodinha, que você tinha que rodar para você conseguir fazer número por número, até você fazer, né, ali de ter que clicar nos botões, até hoje, que na verdade você dá o comando por voz, né, e aí se Alexa, ok, Google, e você não precisa nem tocar em nada, né, e a velocidade das coisas, né, se a gente for pensar que antes, a Barça, não sei quem de vocês chegou a folhear, a ver, né, enciclopédia, você tinha que ter um livrão para tentar achar o que você estava tentando, né, desconhecer ali e tal, eram, né, inúmeros. Eu adoro livros, né? Vocês estão vendo aqui a estante que fica no meu consultório, né? Eu ainda sou uma pessoa aficionada nos livros, mas da Barça ao DEF, ali embaixo está um dicionário de especialidades farmacêuticas. Hoje, quando você quer saber, né, o nome de um remédio, a dose de um remédio, você vai no aplicativo, joga no Google. Antigamente, você pegava um livrão, que é esse DEF, e tinha que folhear para achar o nome do remédio, para achar a dose, para achar o nome fantasia. Então, à medida que antes você gastava mais tempo para poder conquistar as coisas, você treinava mais a sua resiliência. Talvez aí esteja a chave, né, do porquê que os idosos ou as gerações mais antigas eram mais resilientes. Eu acho que a vida obrigava eles a um percurso muito mais difícil de conquista, que hoje, em segundos, em microsegundos, você tem uma informação. Hoje, quando alguém não te responde no WhatsApp, você entra num processo de ansiedade, porque vê que a pessoa está online, ela não te responde, e por que ela não me respondeu? Gente, ela pode estar fazendo outra coisa, né? Mas a gente entra num processo do imediatismo. O nosso circuito de recompensa é outra área que talvez tenha uma ligação com essa questão, né, da resiliência, à medida onde eu vou deixando ela viciada em ter uma pronta resposta de recompensa, as minhas vias dopaminérgicas, né, determinadas áreas cerebrais onde eu preciso ser satisfeito para poder ficar feliz, para poder estar bem, se é nessa coisa da rapidez, né, e aí entra, por exemplo, até nos filmes ou nas nossas redes sociais, onde em 1939 eles faziam um filme como, por exemplo, O Vento Levou, que tinha 3 horas e 58 minutos de duração. E hoje, ali, né, 2009, a recomendação, por exemplo, dos especialistas sobre os vídeos no YouTube, que quem fizesse vídeos com mais do que 2 minutos, as pessoas não assistiam. E a gente avança, porque o TikTok e os stories do Instagram eu botei agora há pouco aqui nesse slide, para atualizar. Hoje em dia, você vê o TikTok passando o dedo, né, rápido, rápido, rápido. Você passa os stories, você nem precisa passar. Aquele negócio passa sozinho, sozinho, sozinho.
e você não tem tempo nem de pensar, você só quer o próximo estímulo. Isso tem consequências neurológicas e talvez tenha consequências no nosso sistema de resiliência, né? Olha que interessante. Crianças hoje preferem ser youtubers do que astronautas. Onde isso? Aqui no Ocidente, tá? Então, perguntadas, né, 32%, né, querem ser youtubers, seguidos de outras coisas, né? Virar astronauta ficou em último lugar, porque antigamente as crianças falavam que queriam ser astronautas, tá? Na China, 56% das crianças preferem ser astronautas, que lá não tem esse nome, chama taikonauta, e 52%, né, dos países asiáticos, eles gostariam de ser professores. Quem daqui quer ser professor? A minoria, né? Então, olha como existe nesse eixo Ocidente-Oriente uma completa forma diferente de pensar o futuro. Né? Isso aqui está falando de crianças, né? Pessoas que estão idealizando, né, o que vão ser na vida. Nós já quisemos ser astronautas, hoje a gente quer ser youtuber, né? Então não sei aonde que o Ocidente está chegando, né? Se a gente pensar que para chegar a Marte leva em torno de 300 dias, será que a gente tem resiliência para ser um astronauta e aguardar um ano inteiro em dias para chegar no outro planeta? Com certeza não, né? Então, dica, utilização consciente dos recursos, usar no tempo adequado, não ter pressa, cuidado com a dependência, porque isso tudo está gerando a nossa geração ser menos resiliente. E a gente fecha a estrela, estou chegando no final da minha palestra, assim, né? Com essas dicas, então, o que a gente pode aprender com os antigos? Utilização consciente da tecnologia e mais devagar, desacelerando, psicoterapia fundamental, medicamentos, quando necessário, são fundamentais, novos hábitos. A gente precisa mudar de hábitos, né? O eixo ali da cultura e educação, que eu não vou me expandir muito aqui hoje, se a gente não começar a olhar para a rotina nossa, a forma como a gente faz a leitura de mundo, a forma como a gente está interpretando a nossa realidade, em vez de estar reagindo a ela, a gente pode estar se aliando a ela, a gente pode estar se adaptando a ela e sobrevivendo ao processo, seja ele adaptativo, né, contra o predador, que pode se tornar, na verdade, um animal de estimação nosso, e a gente pode domar ele, e ele está, na verdade, funcionando a nosso favor, ou a adaptação de sobrevivência lá do Darwin, que mostra uma certa inteligência, uma resiliência inteligente para a gente conseguir seguir em frente e sobreviver a tudo, né? E a todos também. Eu acrescentei essa frase aqui, porque hoje mais cedo, conversando com umas alunas na aula do 5º período, houve esse lembrete de que em alguma palestra eu trouxe essa frase, e aí eu vou meio que fechar com esse slide próximo, assim, esses conceitos, né? Essa frase é do monge Tuerro Anselmo, que é o abade no lugar onde eu sou monge, né? Eu sou monge budista, e é o meu mestre de artes marciais, né? E ele falou o seguinte, né? Quando não puderem, ou quando não pudermos, né? Vamos lá na frase. Quando não puderem ser brilhantes, sejam competentes. Quando eu não puder ser brilhante, eu serei competente. Quando eu não puder ser brilhante, eu serei competente. Qual a importância dessa frase? Eu acho que a gente é treinado durante a vida a achar que se nós não formos brilhantes em algo, que nós não somos aptos àquilo, que nós não somos destinados àquilo, que aquilo não é, né, o nosso destino, aquilo ali não é pra gente. E, na verdade, na maioria das vezes, qualquer intenção nossa demanda trabalho, demanda um trabalho árduo, demanda você fracionar o seu objetivo e a cada dia você fazer uma parte daquilo. Você fazendo uma parte daquilo, você está construindo algo que é maior. E nessa questão de competência, competência exige esse esforço. Um esforço que é diário, um esforço que é apaixonado, que ele tem que exigir uma certa entrega, que ele vai esbarrar, sim, em dificuldades, ele vai esbarrar em momentos onde a gente vai querer desistir, ele vai esbarrar em momentos que a gente vai querer chorar, em que a gente vai querer ficar na cama, mas a competência exige essa volta por cima, exige a persistência, exige a resiliência que a gente estava conversando. Então, quando vocês pensarem em vocês mesmos, assim, né, não se vistam com o manto da baixa autoestima. Vocês têm que vestir a armadura, né, da resiliência, de saber que através da competência, do esforço, vocês vão conquistar o que vocês quiserem. Vocês vão ser quem vocês quiserem nesse universo profissional. E vocês vão ser bem-sucedidos. Quem mostra, quem exala, quem
né, transparece essa paixão, e quem transparece um percurso de luta, de trabalho, de persistência, de competência, são bem vistos, são bem queridos dentro da sociedade, são compreendidos como sendo profissionais de excelência. Então, esse é o meu último slide. A arte de curar, quando a gente fala de ter uma profissão dentro da área de saúde, ele é quase que um sacerdócio. Tem gente que não gosta dessa visão de que é sacerdócio, é uma profissão, então, se a profissão eu tenho hora para entrar, hora para sair. Eu tenho uma visão diferente. Eu acho que você começa a ganhar um conhecimento que passa a fazer parte de você. Não tem como dissociar o indivíduo da profissão, do saber dele, das ferramentas que ele tem para poder intervir no mundo. Por acaso, isso também vai ser um modo de sobrevivência financeira, de ganhar um salário, de ganhar, né, o sustento, mas é uma arte, né? A arte pressupõe não uma falta de pagamento, né? Porque a gente tem essa, que o artista é um indivíduo que não vai se dar bem profissionalmente, que vai ganhar pouco. Não é isso, não é isso. Pelo contrário, né? A arte é no sentido de que precisa de criatividade, precisa, né, de empenho, precisa de dedicação para que aquela coisa aconteça, né? Arte nesse sentido. Sacerdócio no sentido de dedicação, de que passa a ser você, sim, né? Você está ampliando um conhecimento que é você. Não tem como dissociar de que o conhecimento você desliga só para fazer na mesa de trabalho, né? Saber viver a vida além da profissão é importante. Ao mesmo tempo que você é o indivíduo que você está se formando no âmbito profissional, não basta viver só para a profissão. Então, nessa sobrevivência das nossas ansiedades do dia a dia, tem que fazer outras coisas, tem que ter outros afazeres que não só o profissional, tem que investir em outros hobbies, né? Você tem que ser um indivíduo polivalente, que não pode ser um indivíduo obcecado só num processo. Um indivíduo feliz é um indivíduo que explora o universo como um todo. Viver o momento presente. O paradigma da depressão é que o deprimido ele fica muito agarrado em processos passados. Isso é uma metáfora também, isso não explica o processo todo, né? E o ansioso é um indivíduo que ele fica preso no presente, no futuro. Então, o deprimido está preso no passado, o ansioso está preso no futuro. Porque o ansioso, o que vai acontecer amanhã? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir chegar? Será que a minha nota vai ser boa? Será que eu vou passar na residência? Será que eu vou ter uma profissão? Esse é o ansioso. Quando a gente vive o momento presente, a gente pega, né, esse eixo comprido de passado, presente e futuro, e você vive só essa fatia, que é a fatia no qual você consegue, na verdade, intervir, mexer, compreender, fazer a leitura e jogar alguma coisa ali da sua energia, né, elaborativa e resolutiva. Vocês, nesse momento, têm que viver exatamente o fato de que vocês estão me ouvindo e pensando sobre o que eu estou falando. E ponto. No minuto seguinte, quando acabar essa palestra, vocês vão viver, de repente, a hora de jantar, degustem o prato, sintam o sabor do alimento, conversem com as pessoas que estão em volta. O momento seguinte é a hora de dormir. Quando você começa a viver momento a momento, você amplifica a sua percepção de mundo e começa a ficar mais leve, porque se você tem que levar na mochila o passado, o presente e o futuro, não dá conta. Se você só tem que levar a coisa que está na sua frente naquele momento, fica mais fácil. Fica mais leve. Então, o segredo é querer estar onde se está. Parem de ficar presos nas situações traumáticas do passado. Se não estão conseguindo, façam terapia. E parem de pensar tão longe. A gente tem que ter um norte. Mas o passo que você tem que dar é o passo que está logo na sua frente. Não dá para jogar a perna, sabe, a quilômetros de distância. Vocês vão tropeçar, vão cair, vão se machucar. Então, é um passo de cada vez. É respirando o ar que está aqui nesse momento. É raciocinando de acordo com a experimentação sensorial que está à volta e com os problemas que podem ser resolvidos hoje. O problema de amanhã, ele só vai chegar amanhã. Então, eu só vou pensar nele amanhã. 9h03, eu acho que foi um tempo adequado de conversa. Eu estou numa pegada muito mais motivacional do que do estudo da fisiologia do processo. Dentro do que a gente conversou, né? A gente falou da amígdala, tem uma importância, as vias dopaminérgicas, o centro de prazer. Quem tiver interesse em aprofundar o estudo desses setores neurológicos, né, vai avançar um pouco nesse meu conhecimento, mas eu estou satisfeito de ter podido, né, passar um pouco dessa experiência, dessas conclusões, sejam elas de vida ou sejam elas
das leituras que eu faço, e abro aqui para perguntas nesses próximos momentos, nesse nosso momento presente. Obrigada, professor. Foi incrível. A gente tem algumas perguntas aqui. O Rodrigo já chegou Rodrigo... chegando com uma pergunta muito boa. Ele perguntou se você conhece algum exemplo, pelo menos consegue vislumbrar algum modelo de formação médica que não seja tão desumano. Olha, é complicado, né? Porque as experiências que nós temos, né, elas são as próximas aqui, né? São as universidades que estão no nosso entorno, são as vivências que eu tive nas universidades dentro do Rio de Janeiro e as universidades que eu tive em cursos dentro de São Paulo, né? Eu acho que dentro dos ambientes universitários você tem professores que tornam aquele segmento de estudo menos desumano. Você tem departamentos que têm propostas já diferenciadas, você tem equipes que começam a ter um pensamento diferente, mas ainda dentro de um pensamento retrógrado, vamos dizer assim, ou antiquado, ou enfim, ou numa tendência que eu não sei se isso é uma tradição que precisa ser mudada. E aí, quando vocês me veem, por exemplo, como um motivador otimista e falando de um ensino que pode ser agradável, eu preciso que novas gerações, como eu na minha geração fui um indivíduo transformador, né, na medida onde eu consegui estar dentro do ambiente universitário e trazer uma ideia diferente, se cada vez mais pessoas com esse ideal, com esse apaixonamento, com essa outra visão de mundo, conseguirem tomar os ambientes universitários, nós temos que tomar posse da universidade, né, e levar esse novo conceito. Então, eu acho que tem, sabe, Rodrigo, nichos, e esses nichos precisam ser fomentados, porque esses professores eles estão agonizando ali também sem o apoio, né, da própria academia, enfim, ou às vezes sendo mal vistos, né, porque são mal interpretados. Então, eu acho que temos que nos unir, né, professores que vivem essa visão mais humana, aos alunos que entendem que esse é o caminho, e a gente conseguir desdobrar isso para além, né, contaminar as pessoas que se acham incontamináveis. Nós temos professores, vocês sabem disso, né, que eles têm uma carapaça ali muito dura, mas eu acho que água mora em pedra dura, tanto bate até que fura, e um dia nós conseguiremos melhorar esse sistema. Então, eu acho que nós temos que nos conectar. Gente, isso me fez psiquiatra. O dia que eu encontrei na faculdade um professor que falava de uma forma diferente, que passava um certo apaixonamento, eu fui contaminado ali. Então, a gente tem que se agarrando, né, nas nossas ilhas, está nadando ali num mar revolto, de repente tem uma ilha ali que a gente consegue agarrar ali no coqueirinho e parar de morrer afogado, né? Então, eu acho que eu não sei dizer de um sistema, para fechar assim, Rodrigo, né, onde o sistema universitário inteiro tenha uma formação dentro de uma certa visão humanística positiva, assim, que eu estou trazendo, tá? Quase que utópica, mas eu não acho que seja utopia, eu acho que a gente está conseguindo isso aos poucos, né? Entendi. Obrigada, professor. Nossa, e a gente vê isso acontecendo muito na faculdade, né? Conforme a gente vai avançando nos períodos, a questão da motivação da gente, os professores, exatamente aquilo que o senhor colocou, a gente vai desencantando porque os próprios professores também já estão desmotivados. Então, quando a gente encontra uma aula como a sua, né? A gente já fui sendo ainda sua aluna, a gente percebe como é diferente a forma que a gente aprende, né? Exatamente por conta dessa leveza que o senhor traz. Então, hoje Vou te você falar uma conseguiu... coisa, deixa eu dar um depoimento assim. Eu morro de medo de eu perder isso, de que isso seja uma coisa que, como se a bateria acabasse um dia, né? Porque a verdade, assim, os anos vão passando, o cansaço vai vindo, né? Eu comecei a dar aula, sei lá, há 15 anos atrás. Eu tinha mais energia. Hoje estou com 41, estou com uma filha pequena, né? Estou dormindo mal porque a minha filha acorda várias vezes de madrugada para mamar, e eu tenho que fazer a mamadeira e tal. Então, assim, eu tenho medo, mas ao mesmo tempo eu vejo que eu posso estar mais cansado, mas essa coisa aqui nunca sumiu. Eu acho que essa coisa, quando ela nos pertence, né? Que eu espero que quem aqui esteja se identificando com essa coisa que eu estou falando, que eu não estou nem nominando,
Eu acho que essa coisa ela tem uma energia infinita, assim, uma fonte nuclear de energia infindável, né? Mas eu tenho medo de, na verdade, não conseguir contaminar os outros e eu um dia ser contaminado, né? Então, quando tem essas discussões, né, quando eu vejo que vocês, né, estão tão felizes ou estão, né, dando um retorno, como ali o Igor acabou de falar, né? O seu defeito é dar aula em Exatamente. todos os semestres. E aí, né, Igor, tem a questão do burnout, né? Quanto mais a gente vai dando aula em todos os semestres, daqui a pouco o professor ele não consegue. Então a gente tem um limite também, né? Tem um limite. Isso é para vocês, isso é uma coisa importante para vocês ouvirem, né? Aprendam a dizer não, tá? Aprendam a dizer não, porque vai acontecer desde já na graduação, de vocês irem. Daqui a pouco vocês estão participando de 5 ligas diferentes, né? E aí vocês são monitores das atividades, e aí vocês estão tendo que tentar publicar artigo e a congresso, daqui a pouco vocês estão em burnout, né? Então é uma coisa de cada vez, sabe? Faz bem feito uma coisa de cada vez, ao invés de tentar abraçar o mundo inteiro. Vocês vão notar, e aí eu me incluo nisso, os professores que tentam abraçar o mundo inteiro começam a ter problemas, porque eles não conseguem, na verdade, dar conta de tudo, né? Quero agradecer os elogios, assim, vocês é que são incríveis, é uma relação dialógica, assim, que funciona porque vocês estão na mesma pegada, né? Mas que bom que, de alguma forma, eu ainda chego a vocês, né? Um outro medo que eu tenho, que é o medo geracional. Há 15 anos atrás, eu estava muito próximo da idade de vocês. Eu estou me afastando da idade de vocês, isso gera uma questão também, né? Professores mais jovens, eles têm uma penetração com os alunos mais jovens, né? Então, eu estou falando, olha, aqui eu tô, uma terapia que eu estou fazendo em grupo com vocês, né? Eu tenho medo de perder uma série de questões, inclusive de que o processo de envelhecimento também gere, em algum momento, uma desconexão, né? E aí eu preciso, não só quando acontece que está acontecendo, né, os elogios, é muito bonito ver, mas é importante também as ponderações. Professor, olha só, essa sua aula, né, está perdendo a pegada. Ó, você tem que, né, mudar a linguagem, tem que mudar a forma, tem que mudar o layout de slide. Vocês precisam dar feedback também, mesmo para os professores que vocês gostam, né? Deem os feedbacks também da ajuda do aperfeiçoamento, né? Porque a gente não nasce pronto. Eu adoro aquele Mário Sérgio Cortella, que é aquele filósofo, vocês devem, né? O Cortella, ele fala que ele tem um ódio mortal quando alguém fala que ele tem o dom da palavra. Que ele fala assim, eu não tenho o dom da palavra, são décadas aperfeiçoando a forma de falar, de dar aula, de ler, são centenas de livros ler, né? Vocês têm que pensar isso também. É bonito ouvir o Cortella dizendo isso, porque ele está com 70 e poucos anos, se eu não me engano, né? É um sujeito que a gente olha assim com uma admiração, de um brilhantismo, de uma inteligência, de um conhecimento que foi construída de uma vida inteira. Foi construída... Quem que falou ali de consultório, gente? Foi construído de uma vida... Vou procurar o consultório. Aqui, esse aqui é minha sala, esse aqui é meu consultório, entendeu? Eu estou no meu ambiente aqui, que eu me escondo aqui, eu falo que aqui é minha bate-caverna, né? Então, assim, quando a gente olha para um Cortella que fala que aos 76 anos de idade, aos 70 e muitos anos de idade, enfim, ele precisou de uma vida inteira para ser aquele cara brilhante que a gente hoje acha que é um dom, a gente pode olhar para ele como um norte. Então, eu vou ter uma trajetória de uma vida inteira, lendo pra caramba, estudando, dando aula, para um dia eu ter aquele nível de brilhantismo, que não é um dom, é uma conquista. Né? É isso do dia a dia, da gente ir fracionando o nosso objetivo e comendo. A história do elefante. Você já deve ter ouvido isso. Como é que se come um elefante? Um pedacinho de cada vez. Você não consegue abrir a boca e abocanhar um elefante, né? Então, o elefante, você pega lá o garfo e faca, o elefante você botou lá na frigideira, o elefante você vai comer um pedacinho de cada vez, né? Então, lembrem-se disso. Não se come um elefante numa bocada só. Você come um elefante um pedacinho de cada vez. Pronto, para fechar aqui a metáfora, a última metáfora da noite. Tem mais Professor. uma pergunta. Professor, existem tipos de pessoas borderline que não apresentam tanto esse caráter de dependência emocional, culpa e também o manipulativo? Tem. Se a gente for pensar que é um espectro, né, dentro das coisas que um borderline pode ter, ele pode ser mais grave, né, e aí ele pode ter, o que você chamou de manipulativo é uma característica possível, mas você tem indivíduos, né, da estrutura borderline que não são
estão agravados em todas as suas possibilidades das disfunções, né? Então, é um espectro muito grande. Tem pessoas que têm uma... Usei a palavra espectro, agora vou ter que usar de novo, né? Estão dentro do espectro de forma muito leve. Tem só pequenos elementos. E essas pessoas, às vezes, levam tempo para entender que elas são dessa estrutura. E é importante você entender que é dessa estrutura até para você ter as intervenções certas, terapêuticas principalmente, né? E existem as pessoas que são mais agravadas. Então, sim, tá? Borderline é um universo de estudo, é um universo de possibilidades de apresentações, tanto para quem está fora e está fazendo a leitura daquele indivíduo, né, no ambiente ali das interações, quanto internamente. Eu acho que muito mais gente, inclusive, vive os aspectos borderlines disfuncionais internamente. Ou tem, né, dentro, nós podemos ter, na verdade, diversos elementos de diversos transtornos. Tá? E a gente tem que ir descobrindo isso para poder ter o aperfeiçoamento pessoal dos nossos sofrimentos. Algumas pessoas têm aspectos, né, do transtorno borderline, mas que vivenciam isso internamente que ninguém nota, ninguém sabe. Tá? Então, se você um dia quiser fazer dentro, né, dos estudos da psiquiatria ou da psicologia, existem cursos específicos só para você entender o que é, né, essa estrutura magnífica e complexa e desafiadora, né, do transtorno borderline de personalidade. Eu falo muito, né? Não, imagina. Tá ótimo, professor. Nossa, a Liga de Fisiologia está muito feliz por você ter aceitado esse convite. Tenho certeza que para todos os alunos que estão assistindo, né, independente de que momento do curso, com certeza se identificaram em alguns pontos, se não em todos, e as portas estão sempre abertas, né? A Liga está sempre de portas abertas para o momento que o senhor quiser vir novamente e conversar conosco. Pode contar com a gente. Que bom, me convidem sempre. Beijos a todos e a todas, um beijo no coração de vocês. Obrigada, prof. Abraço, beijão. Tô morrendo de saudade da aula de saúde mental. Beijo.